E aí o que a gente mais fala, que a gente acha mais legal, é que a nossa admiração pelo outro veio antes da paixão. Ele me admirava muito como mulher, como profissional, como pessoa. E eu muito a ele, como homem, como profissional, como pessoa e tudo mais. Então a gente começou com uma relação de admiração de trabalho, que era uma relação distante, profissional bem distante. Fazendo o quê? Ele foi fazer sua dieta? Não. A gente se conheceu numa palestra há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, 2 anos por aí. Numa palestra grande, eu dava palestra junto. Eu sou uma das poucas mulheres que tô no meio dos palestrantes homens, tipo, essas palestras que tem de empresários, de Sim, tudo eu vi mais. Você fazendo a palestra, achei muito legal. Vou falar uma coisa pra você, você é demais, muito né, meu? Obrigada. Você é bichinha virada no... Muito obrigada. Tudo que faz bem feito. Muito obrigada, Incrível. Obrigada mesmo. E aí você tava na palestra. Histórico, né, de empresas, são 5 empresas e tudo, então eu acabo entrando nesse meio de empresários. E aí a gente se conheceu ali, e aí eu comecei o processo de emagrecimento dele, que ele falou, é impossível, ninguém nunca vai conseguir me emagrecer. Eu falei, não existe, impossível pra mim. Eu falei, eu aposto que tudo que você quiser, que você emagrece, é 100% de certeza. Ele falou, não existe nada de 100%. Eu falei, eu tô falando 100% de certeza ou eu te pago. E aí a gente fez o processo, começamos assim. E aí ele emagreceu. Então a gente se conheceu aí passamos um período longo sem se falar, aí veio a época de Big Brother, não sei o quê, então a gente ficou muito tempo sem se falar, por causa de correria e tudo mais, mas existia aquela admiração muito grande. Me separei, aí, enfim, continuamos nos falando. Quando o Thiago se separou, a gente estava num processo fazia 1 mês, ele começou 1 mês antes de separar, oficialmente, né? Porque quando é oficial, existe o oficial e o extraoficial. O extraoficial. E aí, quando ele se separou, a gente estava fazendo o processo, então a gente já começou a se conhecer mais. Começamos a nos conhecer mais para a vida pessoal, porque era muito profissional. E aí, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, ele falou, a pessoa que estiver comigo vai ser a única pro resto da minha vida, não vai ter outra. A próxima pessoa que estiver comigo vai ser para sempre e vai ser pro resto da vida. Essa pessoa tem que ter 2 filhos, e aí ele foi dizendo ali, como se fosse uma entrevista de trabalho, do que ele queria. Essa pessoa tem que ter 2 filhos, tem que ficar comigo pro resto da vida. Mas ele falando isso já pensando em você? Perguntou, você quer? Você se encaixa? Foi quase que uma entrevista de trabalho, foi quase que isso. Já existia uma admiração gigantesca. Aí quando veio a paixão, já existia a admiração, mas a gente não se beijou. Olha que interessante. Então a gente já estava apaixonado, a gente demorou um tempão para decidir se era isso mesmo. E aí sim a gente se beijou. Só depois que a gente já tinha decidido se casar. Estar juntos e ter os filhos e tudo mais. Hoje a gente decidiu que vamos ter 3, porque eu queria muito adotar um. Então a gente vai ter 3 filhos. Vai adotar? Eu vou adotar um e vou ter 2 da barriga. Não, você vai ter mais 2? Vou ter mais 2 e vou adotar um. Então você vai ficar com 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. Quando você falou 2 mais 1, grande. falei, só vai adotar. Falei, será que ele não pode ter filho? Não. 2 filhos com ele. 2 por causa do meu limite. Eu tenho 40, né? Eu não consigo ter mais que 2. Sim. Porque daí começa também, fica muito cansativo e tudo mais. Porque senão ele queria que eu tivesse mais. E eu sempre quis adotar. Ele falou, não, eu também quero. Então, é nosso sonho. Então a gente vai adotar um filho. Possivelmente no meio disso, né? Entre que um legal, e o outro. hein? Que legal. E é verdade que vocês casaram com comunhão total de bens assim? Exatamente. Essa é a nossa decisão. Porque o cara quando vai casar quando tem muita grana, ou a mulher quando tem muita grana, faz um contrato, né? Falou, ó, tem um contrato aqui que é meu, é teu, que é teu, ninguém mexe em nada, se der errado, vocês tem não. Coisas muito boas. Uma é que os 2 têm grana, né? Sim. Então, isso também é muito bom. Outra, os 2 gostam muito de trabalhar. Outra, os 2 se ajudam muito no trabalho. A gente faz muita coisa junto, a gente se ajuda muito. E o mais importante de tudo, que a gente chegou à conclusão, e que eu pensava diferente, ele também, tá? Foi uma conclusão recente. Como que você casa com uma pessoa que você tem certeza absoluta que é pra sempre, se você não casa em comunhão total de bens? Será que você acha mesmo que é pra sempre? E a gente parou para pensar e nos fizemos essa provocação. E olha que interessante. Quando você escolhe não ser em comunhão total de bens, existe algo em você que desconfia que não é pra sempre. Faz muito sentido, é muito óbvio isso.